Gente, seguinte, bom dia, satisfação enorme estarmos aqui, reunidos não, mas tentando criar aí um vínculo um pouco mais estreito diante desse contexto aí que nos foi apresentado e tentando fazer com que a gente produza, fazer com que a gente avance. Mas é interessante, é essencial, é primordial que a gente se prenda a algumas premissas. Primeiro, datas. Nós deveríamos ter um encontro no dia 20, uma atividade foi enviada à coordenação e a coordenação postou esse material, análise de um artigo, a resolução de algumas atividadezinhas, no momento oportuno vai haver a correção desses exercícios. Ótimo! Hoje não deveríamos estar tendo contato, mas esse vídeo automaticamente, eu não sei em que momento ele vai ser apresentado a vocês, essa aula de hoje vai de encontro ao nosso bate-papo que deveríamos ter de forma presencial no dia 27. Então, dia 20, análise de um artigo e a resolução de algumas atividades. Encontro no dia 27, sexta-feira próxima, automaticamente o bate-papo de hoje. Legal? Gostaria bastante que vocês tivessem assim, esse monitoramento, aula tal que foi feito, caderninho, aula tal, se foi uma abordagem de um assunto, que tivessem a possibilidade de fazer os registros no caderno, a fim de que vocês tivessem os subsídios para não apenas realizarem os exercícios, como também no momento oportuno realizarmos aí avaliações de maior notoriedade, suporte para provas, testes, simulados e afins. Beleza? Ótimo. Assunto da aula de hoje, processo de urbanização no Brasil e no mundo. Beleza? Processo de urbanização precisa ser iniciado com uma contextualização. Tópico 1 do caderno de vocês, portanto, vai lá informação histórico. Ótimo, temos dois momentos. Um momento em que o processo de urbanização ele foi apresentado aos países centrais. Temos os países centrais, processo de urbanização clássico, século XVIII. 1798, a Revolução Industrial foi um marco para que as cidades começassem a ganhar corpo e evidência. Por conseguinte, a indústria e o comércio começassem também a ganhar maior representatividade, maior notoriedade. Esse mesmo processo foi vislumbrado, foi percebido, foi observado em países periféricos, incluindo o Brasil, 2 séculos depois. Meados do século XX, a partir da transferência das grandes corporações multinacionais para o cenário brasileiro. Então, isso que eu citei vai de encontro ao que nós observaríamos na maior parte, no maior bojo dos países periféricos. Países periféricos vislumbraram o mesmo processo de urbanização em meados do século XX com base na transferência de tecnologia, com base na incorporação de novos procedimentos, na vinda de grandes empresas transnacionais. Portanto, o nosso processo ele atenderia pelo nome de modelo tardio ou modelo retardado, porque aconteceu tardiamente. Modelo clássico, modelo europeu. Modelo retardado, tardio, o nosso. Isso em muito justifica o que eu vou dizer. Níveis de urbanização percebidos nos países centrais, bem superior aos níveis observados em países periféricos. Por quê? Porque lá a transferência campo-cidade começou 2 séculos antes. Aqui tivemos menos tempo para que essa transferência fosse observada. Vamos avançar. Tópico 2 do caderninho de vocês. Funções básicas percebidas no espaço geográfico. E isso nos remete a uma ideia. Funções básicas do espaço agrícola. Cabe ao espaço agrícola uma parcela de ações. Cabe ao espaço urbano uma outra parcela de ações.
que deve fazer, o que deve fornecer, de que maneira deve contribuir o espaço rural para a manutenção de um país. Cabe a ele fornecer gêneros alimentícios, além de matérias-primas. Notadamente, cabe, é função, é aptidão, é atribuição do espaço urbano fornecer gêneros manufaturados, além de tecnologia, informação, conhecimento. Portanto, a ideia de avanço tecnológico está diretamente atrelada ao espaço urbano. Avançamos e nos deparamos com uma frase: autossuficiência apenas no espaço agrícola. Por quê? Existe um intercâmbio? Sim. Vamos imaginar, tem uma muralha aqui, espaço urbano, espaço agrícola. Vocês, espaço urbano, vão viver apenas com o que vocês produzem. O mesmo eu digo para o espaço agrícola. Quem vive sem quem? Espaço agrícola vive sem o campo. Espaço urbano, espaço agrícola vive sem a cidade. Cidade não vive sem a cidade, sem o espaço agrícola. Por quê? Porque os gêneros oferecidos pelo espaço agrícola são de primeira grandeza, são essenciais, são relevantes no nível de impossibilidade de serem substituídos. Portanto, a gente percebe que campo vive sem a cidade não vive sem o campo. A autossuficiência ela é observada apenas no espaço rural. Mas a integração faz com que haja uma complementação, por conseguinte a qualidade de vida seja ainda melhor. Legal. Aí nos deparamos com funções específicas. Começamos com as funções básicas. Mas agora existem funções peculiares. É como se disséssemos, uma determinada área no espaço urbano consegue fazer melhor do que outras cidades um determinado papel. E estamos diante, então, da premissa de que existem funções básicas no espaço agrícola, funções básicas no espaço urbano. Mas no espaço urbano existem funções específicas. Uma cidade faz melhor um algo do que qualquer outra. Se eu dissesse a vocês, simbolicamente, pegasse o exemplo de um aluninho, fulano, você vai a Búzios final de semana. Legal. Um outro aluno, fulano, você vai a Aparecida do Norte, legal. Traga uma fitinha para mim, por gentileza. Se lembrar, Aparecida do Norte. Ótimo. Vocês observando essa conversa, vocês perceberiam que a pessoa indo a Búzios tinha preocupação de realizar atividades vinculadas ao entretenimento, lazer e diversão. Portanto, Búzios, no imaginário de vocês, conseguiu se desenvolver direcionando esforços para fazer com que o lazer fosse o carro-chefe das pessoas que escolhessem essa cidade. Essa pessoa que disse que iria a Aparecida do Norte, por exemplo, com certeza suscitaria em vocês um pensar, vai com propósitos de cunho religioso. Ou seja, Aparecida do Norte conseguiu desenvolver um conjunto de serviços, de estruturas, que de certa forma conduziram a acolher pessoas que tivessem esse propósito. Legal. Brasília, facilmente me responderiam, função política administrativa. Santos, função portuária. Deu para perceber como existem funções específicas, peculiares. Estamos diante das funções ou aptidões que uma área exerce e nenhuma outra consegue competir. Portanto, há uma especialização do espaço geográfico. Legal. Vamos avançar e vamos nos deparar, caderninho de vocês, tópico 3. Principais categorias de aglomerações urbanas, porque estamos falando de processo de urbanização. E é interessante que, quando eu uso a palavra urbanização, a palavra industrialização caminha meio que abraçada. Por
porque uma influencia na outra de forma muito estreita, muito intensa, muito literal. Aglomerações urbanas. Informações que no caderno de vocês vão estar inseridas no tópico 3. Existem alguns tipos. Conurbação, metrópoles, regiões metropolitanas, megalópolis. Vamos nos prender a esses 4 tipos. Legal. Conurbação. Pega o São Gonçalo, pega o Niterói. Área central, São Gonçalo, década de 40. Perímetro urbano, circundado por áreas agrícolas. Década de 40, Niterói, área central, perímetro urbano, circundada por áreas agrícolas. O tempo passou, mas antes de chegar ao final da história, se eu saísse de São Gonçalo e fosse em direção a Niterói, eu perceberia uma área densamente ocupada, área urbana, depois chegaria uma área agrícola, um vazio demográfico, antes de chegar a Niterói. Isso demonstra que São Gonçalo e Niterói não se expandiram ao máximo, o seu núcleo urbano não se expandiu a ponto de tocar o núcleo urbano da outra cidade. Existem vazios, existem descontinuidades no processo de urbanização. Então elas não estão conurbadas. Vamos fazer esse mesmo raciocínio hoje. No presente momento que eu estou conversando com vocês, São Gonçalo e Niterói, área urbana, São Gonçalo, área urbana de Niterói. Se eu pego essa vertente, São Gonçalo em direção a Niterói, através do bairro de Neves, e avanço sobre aquela... Estou observando o supermercado Carrefour. Tem uma pontezinha, tem um valão, que na verdade não é um valão, Rio Bomba, rio esse que nasce a 300 metros de altitude no Morro do Castro, mas como atravessa um perímetro urbano, ganha conotações de um valão. É um divisor de municípios. Ele divide o que é São Gonçalo do que é Niterói, mas eu não sei disso. Então estão indo. Estou em São Gonçalo, Neves. Atravessei aquela pontezinha ali, que não vejo como ponte. A rua principal, Carrefour, FIA. Atravessei. Estou em Niterói, através do bairro Barreto. Saí de uma cidade, estou entrando em outra. Eu não percebi. Eu não sou daqui. Estou simplesmente me deslocando. Isso faz com que essa não percepção de descontinuidade do processo de ocupação do espaço geográfico, eu saí de uma cidade, entrei numa outra e tive a sensação plena de continuar no mesmo município. Me remete à ideia de que Niterói se expandiu, se urbanizou a tal ponto, ocupou a área que era agrícola, o vazio demográfico não existe mais, se expandiu, se urbanizou até onde podia. São Gonçalo fez o mesmo, expandiu o seu núcleo urbano e as duas se condensaram, as duas se chocaram, as duas colidiram. E esse encontro de duas ou mais cidades de pequeno ou médio porte em seu processo de urbanização atenderia pelo nome de conurbação. São Gonçalo está, portanto, conurbada em Itaboraí. Mais um exemplo. Metrópolis. Joga o mapinha do Brasil. Pega a região norte. Eu sinalizo para vocês Manaus. Mesmo mapinha do Brasil, joga na região nordeste, pego Salvador. Pego na região centro-oeste, Cuiabá. Pego na região sul, Curitiba. Pega na região sudeste, São Paulo e Rio. Pessoas se deslocam em grande proporção da região norte para Manaus, da região centro-oeste para Cuiabá, da região nordeste para Bahia, da região sul para Curitiba. Não apenas da região sudeste para São Paulo e Rio.
São Paulo e Rio, polarizam toda uma nação. Conseguem demonstrar representatividade e importância, são relevantes não apenas para a região onde elas se situam. Portanto, eu estou diante de dois conceitos atrelados a um conceito maior. Metrópole, cidade-mãe, cidade que polariza, cidade que demonstra hegemonia, relevância, importância, mas sofre recortes. Ela pode polarizar uma região, metrópole regional, portanto. Ela pode polarizar uma nação, metrópole nacional, portanto. Maravilha! Avançamos e nos deparamos com o conceito de região metropolitana. Esse conceito de região metropolitana nos é apresentado com bastante curiosidade, porque também traz no bojo a ideia de hierarquia urbana. Eu salientei a vocês que a metrópole pode se atender pelo nome de cidade-mãe. Porque mãe é aquela que exerce importância numa casa. Caramba, onde está minha meia? Pai, onde está minha meia? Não sei. Mãe, onde está minha meia? Ela vai saber. Ela é importante. Ela é a figura central, ela é a célula máter numa casa. Ótimo. Eu tenho na região metropolitana a metrópole e um conjunto de cidades que estão circundando a metrópole. A metrópole é grandiosa, a metrópole é magistral. A metrópole representa a estrutura do poder. E eu tenho cidades de menor nível de desenvolvimento situadas ao redor. Vou pegar um exemplo clássico. São Paulo. Aí eu pego o ABCD paulista. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema. Cidades pequenas ou médio porte que estão ao redor da cidade-mãe, São Paulo. Essa região metropolitana representaria um conjunto de cidades de pequeno ou médio porte que circundam a metrópole, estabelecendo relações de dependência nas esferas socioeconômica e cultural. Eu quero assistir uma peça teatral, na minha cidade não tem. Eu vou a São Paulo e lá vai ter. Quero assistir uma partida de futebol, minha cidade não tem um estádio. São Paulo vai ter. Eu não tenho oportunidade de realizar uma cirurgia mais metódica, mais minuciosa na minha cidade. São Paulo vai ter. Então, quem mora nessas outras cidades depende e se desloca de maneira sistemática para a cidade-mãe, numa nítida demonstração de dependência, numa nítida demonstração de hierarquia urbana. Vamos avançar e vamos nos remeter ao conceito de megalópolis. Megalópolis. Metrópoles que se encontram. Metrópoles que se colidem. Metrópoles que elevaram seu nível de urbanização a tal ponto que uma metrópole teve o processo pleno de junção com uma outra. Tóquio, Osaka, Japão. Se eu saio dessa cidade em direção a essa outra, estou diante de duas metrópoles. Eu, por horas, estarei atravessando uma gigantesca floresta, uma selva de pedras. Eu nunca vou ter a percepção de vazio entre elas. É como se eu estivesse sempre em Tóquio. Estou chegando a Osaka e não percebi nenhum ponto de descontinuidade. Reno é rua. Alemanha, mesmo processo. Chicago, Pittsburgh, Estados Unidos, mesmo fenômeno. Cabe ressaltar que existem teóricos que defendem a tese de que São Paulo e Rio já conseguiriam vislumbrar o primeiro episódio de megalópole num país periférico. Não são todos os teóricos que defendem isso, portanto não vamos conceber esse episódio como uma megalópole. Mas vamos ter em mente a ideia de que sempre que eu observar no
processo de crescimento urbano, duas metrópoles que se encontrem, eu estou diante de uma megalópole. Legal. Vamos avançar. E é interessante porque esse assunto traz no bojo um outro. São conceitos complementares, não são aglomerações urbanas da forma clássica, mas vocês vão perceber expressões do tipo cidades globais e megacidades. Cidades globais, cidades que conseguem ter um nível de estrutura, organização, arranjo das atividades atreladas aos setores secundários e terciários e um aparato tecnológico sublime que permita, por exemplo, absorver sedes de grandes corporações multinacionais. A sede fica numa cidade global e dali ela tem condições plenas para gerenciar os lucros e os eventuais prejuízos das filiais dos tentáculos disseminados pelo mundo. Uma cidade global, portanto, está associada normalmente a países centrais. Normalmente. Existem exceções, sim. São Paulo é uma cidade global. Megacidades. Essas estão mais associadas a países periféricos. Por quê? Representam, entre aspas, formigueiros humanos. São porções do espaço geográfico caracterizadas por um adensamento humano, um adensamento populacional monstruoso e que não usufrui de plena infraestrutura. Pelo contrário, são múltiplos os episódios de desordem, de falta de capacidade do Estado gerenciar recursos que permitam a logística de deslocamento de mercadorias e pessoas. Portanto, megacidades não dão conta de todas as atribuições de uma cidade global. Fiquem com esses dois termos, porque eles servem para tangenciar as aglomerações urbanas que nós acabamos de trazer à tona. Vamos fechar esse bate-papo com o item 4. Joguem no caderninho de vocês consequências primordiais do rápido processo de urbanização percebido no mundo. Estamos falando de países periféricos. Se falamos sobre rápido processo de urbanização, na Europa ele foi lento, na Europa ele foi gradual, na Europa ele foi planejado e organizado. Pessoas saem do campo lentamente em direção às cidades, aos centros urbanos e lentamente esse processo de inclusão de cidadãos a pé, população economicamente ativa, ele ocorre. Há uma plena incorporação e não se criam mazelas no espaço urbano. Ótimo. Vamos imaginar agora o mesmo processo acontecendo em países periféricos. O caos vigora no cenário rural. Brasileiro, vamos nos prender a esse exemplo. Falei em países periféricos, vou usar como exemplo o Brasil. Muitas pessoas, num curto intervalo de tempo, se transferem para os grandes centros urbanos. Despreparadas, desqualificadas, sem condições mínimas de serem absorvidas pelo espaço urbano. Não são. E aí começam a criar mecanismos de sobrevivência. Não tenho um bom emprego, vou atuar num subemprego. Não tenho um bom emprego, caramba. Pode ser que eu consiga alugar uma casa num bom lugar. Não dá para alugar. Vou morar numa área relativamente desprovida dos recursos do poder público. Incremento o processo de favelização. E não consegui emprego, virei mendigo. Intensifica o problema da mendicância. Estou revoltado. Vou pegar um pedaço de pedra, botar embaixo da blusa e simular um assalto como se estivesse armado.
violência urbana sendo multiplicada. Temos o inchaço do espaço urbano. Por esse inchaço, vamos perceber um conjunto de processos problemáticos que vão ser observados em decorrência de um rápido e desorganizado processo de urbanização, sem haver a plena absorção desse novo contingente. O espaço urbano não consegue dar conta desse número excessivo de trabalhadores, de cidadãos, de pessoas que migram. A urbanização é rápida, por conseguinte, desorganizada, culminando no inchaço do espaço urbano, uma sobrecarga do setor terciário, que normalmente é ele quem absorve essa leva de trabalhadores com baixo nível de qualificação, permitindo a multiplicação ou contribuindo decisivamente para a materialização de um conjunto de problemas percebidos no espaço urbano de países periféricos. Inchaço. Gente, vamos, nesse momento, falando sobre a questão da urbanização, ficar por aqui, mas resgatando. Começamos com o histórico, fizemos o recorte temporal, modelo clássico de urbanização, modelo retardado ou tardio. Nos enveredamos, vimos, resgatando um ainda, que o modelo clássico está associado à Europa. A Revolução Industrial foi o marco, foi a referência. A vinda das grandes corporações multinacionais foi a referência para o nosso caso, meados do século XX. Joga no tópico 2, falamos sobre as funções básicas dos espaços rural e urbano. Vimos por que o espaço agrícola é visto como autossuficiente. Entendemos o porquê de, no espaço urbano, algumas cidades terem ou assumirem funções específicas. Vimos os múltiplos episódios de atribuições exercidas por essas cidades, portuárias, políticas administrativas, e por aí vai. Avançamos no item 3, falando sobre aglomerações urbanas, conurbação, metrópoles e suas subcategorias, regiões metropolitanas e megalópolis foram vislumbradas. Identificamos, diferenciamos o conceito de cidade global de uma mega cidade. Fechamos falando no item 4 sobre ou acerca das consequências do rápido e desorganizado processo de urbanização que normalmente norteou e ainda norteia os países periféricos. Gente, forte abraço. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Lembrando que encontro esse que vai suprir o que faríamos em sala no dia 27. Forte abraço, fiquem com Deus e até breve.